Olha, o Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o ex-secretário de Estado, Éder Moraes Dias. Então, pode ver que na última sexta-feira, 13, Éder Moraes sofreu uma grave derrota, né, um grave abalo, vamos chamar assim, que foi a decisão assinada pelo juiz federal Jefferson Schneider, o condenando a 69 anos de prisão por supostos crimes cometidos no âmbito financeiro. Bem, Éder, satisfação em recebê-lo aqui, obrigado por ter vindo, não é? E esse espaço é, na verdade, principalmente para você colocar os seus pensamentos, suas ideias quanto a essa decisão. Você vai responder em liberdade, recorrer em liberdade, não é? E que decisão é essa? 69 anos, o que você andou aprontando, o que procede nesse catatal de mais de 200 páginas de decisão do Dr. Jefferson Schneider? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de aqui conversar com o seu público e esclarecer muitas dúvidas que às vezes pairam sobre a sociedade, especialmente a sociedade mato-grossense. Com relação específico a esta sentença da ordem de 69 anos e alguns meses, eu considero que foi extremamente exagerada, desproporcional, não no sentido de que tenha que ser aplicado ainda alguma pena, no sentido de que sou inocente, né? E, em segunda instância, considerando o sistema, o ordenamento jurídico brasileiro, que é de duplo grau de jurisdição, que nos cabe recorrer ao Tribunal Regional Federal, posteriormente ao Superior Tribunal de Justiça e, por final, ao Supremo Tribunal Federal. Então, estou muito tranquilo, entendo que as bases em que esta decisão foi tomada, em muitas situações, favorece o réu e elas foram desconsideradas. Esse é o meu pensamento. Não estou aqui entrando no mérito ou discordando ou criticando o magistrado, pelo contrário. Mas você fala exagerada, perdão, você fala exagerada, desproporcional, isso remete a quê? Remete a pensarmos que se foi desproporcional, erros, ilicitudes, crimes de menor potencial teriam ocorrido. O que aconteceu? O que você admite de falha? Olha, não houve crime algum, né? Quando você usa o termo desproporcional, a gente entende isso, né? Foi a mais do que devia. Né? 69 anos é um número muito superlativo, né? Então realmente impacta. Agora, esta decisão ela será combatida. Nós entendemos que há muitas falhas processuais. Por exemplo, houve neste contexto, investigação de autoridades que tinham privilégio de foro. Isso por si só já causa nulidade desta operação. Depois tentaram consertar isso, mas a falha foi cometida. Considera-se, em algumas transações financeiras, em especial nessa que foi objeto da condenação, que cada cheque que foram depositados considerou-se praticamente uma ação, uma penalidade específica, quando na verdade estes depósitos são produtos de uma operação financeira, onde nós antecipamos um contrato de publicidade da ordem de 865 mil, antecipamos 600 ou 700 mil, não me recordo agora, e o modus operandi do delator, que é proprietário da Globo Fomento, era fornecer os recursos àqueles que emprestavam na sua factory, cheques de outras empresas do seu grupo. Isso é o modus operandi dele, ele é que tem que responder por isso. E acabou nós respondendo por um erro dele. O crime originário, a competência originária deste crime é lá no proprietário da instituição. Cabe a ele justificar a origem do seu recurso, e não aquele que tomou o recurso. Então, por aí já é um dos caminhos que a gente com certeza vai combater muito, vai combater bastante nessa questão aí. Nós entendemos que na dúvida sempre é pró-réu. E eu entendo que em todas as decisões tomadas, sempre que foi dito em que se colocou alguma dúvida, ela ficou pró-delator. Então, tentando o delator consertar aquilo que ao longo da sua vida ele vinha tratando de maneira ilícita, e dessa forma ele casou de forma inteligente
entrada de recursos frios ou de recursos sem comprovada origem, com as operações que eram feitas. São todas operações privadas, né, operações que não envolvem Estado de Mato Grosso, que não envolvem secretaria, que não envolvem empresa da administração direta ou indireta, e enfim, existe uma infinidade aí. Houve, em algum momento, ouviu-se o Ministério Público em etapa não adequada, tinha que se ouvir o réu primeiro, ou seja, o Ministério Público tomou conhecimento da defesa primeiro, e daí se manifestou, e isso é flagrantemente ilegal. Então, existem vários detalhes de ilegalidades, de inconstitucionalidades, que só no fórum competente e adequado isso será combatido. Então, me resta uma tranquilidade, não é como você mesmo diz aí nos bastidores, né? Olha, você não pode estar tranquilo, porque foram 69 anos. Eu falei isso porque você chegou aqui sorrindo, sorridente, que é o estúdio do Repórter MT, e eu falei, você não pode estar sendo sincero quando você chega sorrindo e assoviando, não é? Aliás, eu fiz com o Éder Moraes uma entrevista para a Rádio Capital. O Éder encerrou a entrevista cantando, não é? Um hino evangélico, enfim. Mas eu quero falar sobre isso também. Tem a questão do tráfico de influência. E também quero falar sobre a questão do misto. Você presidiu o Misto Esporte Clube, o principal clube de futebol de Mato Grosso, acho que em 2013, e ali, naquele afã, talvez, de querer resolver a questão financeira do clube, não é? Você saiu buscando recursos para que o misto saísse do vermelho. Você não trocou os pés pelas mãos ali? Porque o próprio Dr. Schneider aponta isso no seu despacho. É interessante que na própria decisão verifica-se que não há enriquecimento ilícito, é bom que se diga isso à sociedade, que não há nenhuma comprovação de que qualquer recurso... 500 mil parece que foi uma certa operação ali, que consta inclusive da decisão dele, 500 mil reais. Então, mas não há nenhuma comprovação de ilicitude, por isso que eu digo, na dúvida teria que ser pro réu, né? Não há como comprovar que houve qualquer enriquecimento ilícito de minha parte, ou qualquer atitude ilícita nesse processo. A Receita Federal do Brasil fez uma devassa, está fazendo uma devassa das mais completas da história deste país, na minha vida, desde 2009 até agora 2015. Não há nenhuma comprovação de ilicitude, meu patrimônio está todo declarado, todo com origem, né, declarada, enfim. Então, existem muitas certezas de que as coisas foram feitas claras, né, e optou-se por não observar isso com clareza. As operações para o misto são públicas, né? O misto tinha um patrocinador que era o BMG, foi repassado mais de R$1 milhão pelo BMG. Nós tínhamos outros patrocinadores, e quem é gestor de futebol sabe que em muitos momentos a folha de pagamento vence e os recursos ainda não entraram. Então você vai ao mercado, você busca alternativas, e o Júnior, proprietário da Globo Fomento, naquele momento se colocou à disposição para fazer essas operações, que são lícitas, não há nenhuma irregularidade. E a Comercial Amazônia, houve operação junto à Comercial Amazônia? Porque também isso é citado no despacho Eu do não juiz. tenho, operações do Éder Moraes com a Amazônia Petróleo é 0, exceto uma que eu vou explicar. Então não é zero, é uma. Não, exceto uma, eu vou explicar por que é 0. 0 na Operação Ararat, do ponto de vista de que não existe nenhum contrato meu com a Amazônia Petróleo, nenhum documento meu assinado com a Amazônia Petróleo. Certo? O que existe é com a Globo Fomento. O Júnior Mendonça dizia que ele operava com as empresas do próprio grupo. Em operando com as empresas do próprio grupo, tinha operações vencendo nas datas em que nós realizávamos algumas operações privadas, ok? E ele repassava os cheques direto das empresas do grupo, notadamente a Amazônia Petróleo, em vez de depositar na conta da Globo Fomento e depois repassar cheque da Globo Fomento. É o modus operandi dele, ele é que tem que justificar isso, né? Eu disse exceto porque eu vendi um posto que ele reformou agora ali em frente ao Hospital Santa Rosa, na Miguel Sutil, virou um posto modelo, que era o posto Santa Carmen. Isso foi feito com contratos declarados, enfim, tanto que na decisão do Dr. Jefferson Schneider, ele isenta qualquer irregularidade nessa transação e considera lícita essa transação. Pegando o prisma do misto ainda, o Dr. Schneider assina ali. Jamais as empresas Comercial Amazônia, que você está explicando aí, e a Globo Fomento Limitada ocuparam qualquer espaço publicitário pertencente ao Misto Esporte Clube, o que permite concluir que
essas transferências de recursos jamais se deram a título de doação ou patrocínio, mas sim como empréstimos e transferências de recursos de terceiros a pedido do senhor Éder Moraes. Ok, perfeito. Houve o empréstimo feito junto à Globo Fomento, não à Amazônia Petróleo. Há uma confusão nessa decisão nesse sentido. Então não é ok. Existe existe a operação Amazônia, então estaria fora dessa... Exatamente. Existe a operação com a Globo Fomento. O produto desta operação que o Júnior Mendonça entregou para o tomador do crédito foram cheques da Amazônia Petróleo. Isso é um problema dele, não é nosso. E essas operações foram todas pagas. Tanto que no próprio depoimento dele, ele disse que não há um centavo de dívida com relação a isso. E foram pagas com dívidas, aliás, com recebimentos junto aos patrocinadores. Éder Moraes, cartas de crédito Irmãos Tocantins. É outra situação que também está intimamente ligada a essa situação da Justiça Federal, que recai sobre você. Na verdade, é a Hidrapar Construtora, né, que estava na fila de recebimentos de obras realizadas para o Estado de Mato Grosso e não recebidas no passado. Bom que se esclareça isso para a sociedade. Foi criado um programa de saneamento de passivos, uma lei complementar específica, onde o Estado abarcava todas, fez uma espécie de assunção de dívidas, trouxe todas as dívidas do DVLP, do DERMAT, da Coab, da Sanemat, para os encargos gerais do Estado. Mas as dívidas se mantiveram na origem, a sua constituição. Então, a Hidrapar origina lá na Sanemat. Quem pagou a Hidrapar não foi o Éder Moraes. Quem pagou a Hidrapar foi a Sanemat. O recurso que época que foi isso, você lembra? Eu acho que na época da gestão do Serafim Lanzieri, alguma coisa assim, não me recordo bem. Mas enfim, independente de quem era o gestor, o processo está atestado pela Procuradoria, pela Auditoria, os cálculos sofreram reduções, ou seja, a negociação foi vantajosa para o Estado de Mato Grosso, e eu não conheço Hidrapar, não conheço Kleber Tocantins, não conheço sócios desta empresa, nunca tive qualquer tipo de contato com nenhum deles, o que prova que o pagamento é impessoal e que ele estava dentro do programa de saneamento de passivos, assim como todos os outros pagamentos que foram feitos. Certo. Você falou aí da Hidropar, me remete automaticamente ao caso da Encominde, né? O que você pode dizer sobre essas cifras que foram colocadas aí? O que você pode trazer de novidade ou de agregar valor às informações que nós já temos em relação a esses valores aí que nunca batem, não é? Encominde, relatando os números para a sociedade, que a Justiça Federal tem conhecimento disso. Na minha gestão de 2008 a 2010, foram desembolsados dentro do programa de saneamento de passivos, dentro da lei, cerca de 30 milhões de reais para a Encominde. De que período? Notas fiscais emitidas, atestadas, obras realizadas e levaram calote do governo do Estado. Essas notas eu autorizei o pagamento em ordem finalística. O que isso quer dizer? Que tudo está originado no DVLP, DERMAT, Sinfra, de lá que veio o orçamento, remanejamento orçamentário. Para o Éder Moraes, chegava apenas a homologação do pagamento, nada mais que isso. E foi pago isso na minha gestão. O Tribunal de Contas, em relatório específico e tomada de contas especial, não só sobre a Encominde, como sobre outras empreiteiras que foram pagas, diz claramente, não há nenhum indício de irregularidade, não há falhas constatadas, ou seja, o pagamento é lícito, correto e os cálculos são pertinentes. Eu saí em março de 2010. Depois que eu saí, foram pagos mais 88 milhões em Encominde. Não foi na minha gestão. Só o gestor que me sucedeu que pode falar sobre isso. E acredito que deva ter sido pago também dentro desse ordenamento legal. Mas a história da Encominde é essa. Não tenho o menor temor com relação a isso, porque não fiz nenhuma negociação escusa com a Encominde, nunca tive contato direto para tratar desse assunto em específico com nenhum sócio da Encominde. Pois é, mas você fala que não se preocupa, que não tem, que está tranquilo e tal, que não há nada que o incrimine. Você também usou esse discurso, esse argumento, não vou chamar de discurso, mas de argumento, quanto a essa situação que lhe acarretou aí 69 anos de prisão, conforme decisão do Schneider, Dr. Schneider. Você não teme que
essas situações que estão ainda em tramitação na Justiça Federal, elas possam agregar mais ainda, piorar mais a situação hoje sua, ou seja, 69 passar aí para tantos outros anos aí de prisão, falam-se aí até de se somar tudo aí vai dar mais de 130 anos de prisão. É possível. É possível. Porque você eu estou dizendo assim, porque a sua tranquilidade demonstrada lá. Entendi. É possível, Paulo. Eu não posso prever o que está cabeça do juiz. Dentro do juízo formado para se sentenciar. O que eu posso dizer é que vou combater toda e qualquer decisão, sendo ela desfavorável a nós, assim como o Ministério Público Federal, sendo a decisão favorável a nós, deverá recorrer também à instância superior. Então, é o que permite o sistema jurídico vigente no país. Então, quando eu digo que estou tranquilo, é porque sei que vou provar a minha inocência, confio nisso. E quando peço, você não sabe, porque se demora... No momento adequado. O que eu peço a Deus é que quem está julgando tenha esse poder do discernimento, né? E que a caneta, ao sentenciar, seja a mais justa possível. Só isso que eu peço a Deus.